Bom dia, hoje são 23 de outubro, tudo bem com você? Vamos estudar, né? Vamos fazer a revisão de português e geografia, tá? A tia Erika vai começar relembrando os conteúdos de português, depois os de geografia, e vou estar postando no grupo, né, atividade de revisão, a folhinha que você pode imprimir em casa, ou se você estiver aqui pertinho da escola, você pode vir aqui buscar, tá bom? Bom, vamos lá. Primeiro são os tipos de frases, né? Na página 16 existem 4 tipos de frases, né? As declarativas, exclamativas, imperativas e as interrogativas, tá? As declarativas, né, são aquelas que informam ou declaram alguma coisa, tá? Elas podem vir na forma afirmativa ou negativa e sempre vêm, né, finalizadas com o ponto final. Vou te dar um exemplo, ok? Eu gosto de alface. É uma frase declarativa afirmativa. E uma declarativa negativa. Eu não gosto de alface. Ok? Bom, vamos para as exclamativas, tá? São aquelas frases que expressam dor, alegria, medo, tristeza. Vamos lá? Dá um exemplo para você. Que dia lindo! Que medo! São frases exclamativas, tá? E as imperativas, né? São aquelas que exprimem uma ordem, um pedido, um conselho. Vou dar um exemplo para você. Saia daqui, menino. Ok? E a última são as interrogativas, né? São aquelas que contêm uma pergunta e sempre vêm finalizadas com um ponto de interrogação, tá? Que horas são? Você comeu hoje? São frases interrogativas, tá bom? Agora nós vamos lá para a página 19, não é? E vamos relembrar substantivos primitivos e derivados, né? Os substantivos são aquelas palavras responsáveis por nomear seres, objetos, sentimentos, lugares, pessoas, não é verdade? E nós vamos relembrar os primitivos e derivados, tá? O substantivo primitivo, né, é aquela palavra que não se derivou de uma outra. Ela foi a que teve a primeira existência. Então, exemplo para você. Livro, dente, flor, lápis, porta. E o substantivo derivado é aquela palavra que se deriva de outra, ela precisa de outra para existir. Então, por exemplo, o dente é o primitivo. Dentista, dentadura são substantivos derivados, né? Eles se originam de outras palavras, tá? Porta é primitivo, é a palavra de origem. Porteiro, portaria já são substantivos derivados, eles precisam de outra para existir. Vou te dar mais um exemplo, tá? Flor. Flor é o primitivo, é a palavra de origem. E agora o derivado, o substantivo derivado de flor pode ser florista, floricultura, ok? Agora nós vamos para a página 35, né? As palavras com S e com Z, tá? Quem nunca teve dúvidas, né, a respeito da escrita de palavras com S ou com Z? As consoantes S e Z são facilmente confundidas, né, porque elas podem apresentar a semelhança sonora em alguns casos. Mas existem umas regrinhas, então você precisa dar uma lida aí nessas regrinhas, tá? Na página 35 e na página 36. Vamos relembrá-las? A letra S deve ser usada nas seguintes situações. Depois de ditongos, tá? Olha aí a palavra repouso. O ou é o ditongo. Então, se tem ditongo, depois se escreve com S. Olha aí a palavra coisa. O oi é ditongo. Então, depois do oi, do ditongo, tem o S. É S, tá bom? Outra forma, outra regra, tá? Adjetivos terminados em oso, osa. Teimoso, teimosa, cuidadoso, cuidadosa, furioso, furiosa. Então, você sabe que é com S. Palavras terminadas em ese, isa ou ose. Tese, virose, profetiza, tá bom? Palavras derivadas de outras palavras escritas com S. Se a palavra primitiva, lembra lá do substantivo que nós falamos agora há pouco. Se a palavra primitiva é escrita com S, então a derivada dela também vai ser, tá? Casa, casebre. Análise, analisar. Mais uma regrinha. E outras palavras que se escrevem com S, tá? Tesouro, maisena, preso.
E a letra Z? Quais são as regrinhas da letra Z? Vamos relembrar? Vamos lá. Substantivos abstratos terminados em eis ou esa, tá? Tristeza, maciez. Substantivos derivados terminados em ao, zeiro, zinho, zinha, zita ou zito. Cafezal, cinzeiro, fadozinho, cãozito, a vizinha. Mais uma regrinha, em verbos terminados em isar, quando a palavra de origem não for grafada com S, ok? Atual, que é a palavra de origem, não tem S, então atualizar vai ser com Z. Humano, não tem S, então humanizar vai ser com Z. Palavras derivadas de outras palavras escritas com Z. Deslize é com Z, então deslizar vai ser com Z. Vizinho é com Z, então vizinhança também vai ser com Z. E algumas outras palavras, né, que se escrevem normalmente com Z, que já é a regrinha delas mesmo. Lazer, amizade, ok? Vamos agora para a geografia. Vamos revisar consumo excessivo e consumo consciente na página 17. Vamos relembrar alguns tópicos importantes, não é, desse conteúdo? Bom, o consumo ele está relacionado a uma necessidade do ser humano, tá? Em qualquer grupo social, os seres humanos, eles consomem alimentos, águas, materiais para vestimenta e etc. Já o consumismo, ele é caracterizado pela compra excessiva de produtos ou serviços que não são realmente necessários para a pessoa. O estímulo ao consumo, ele é promovido a todo momento pelas empresas que buscam vender seus produtos. Com isso, nós criamos falsas necessidades nas quais acreditamos que sejam reais. Será que realmente nós precisamos de tudo isso que a gente consome? Então, olha lá, vamos falar um pouquinho do consumo excessivo, né? O consumo excessivo altera completamente as paisagens e causa muitos impactos em nossa sociedade e na natureza, tá? Quanto mais se produz aparelhos eletrônicos, mais se estimula a mineração, que remove as montanhas e morros para obter mais minério. Além do lixo, né, da mineração, que alcança níveis cada vez maiores, tá? Você já parou para pensar nos acidentes, né, recentes que tivemos no Brasil, com o rompimento de barragens, mineração, né, a negligência dessas empresas responsáveis. Também nós tivemos a natureza sendo explorada de forma excessiva, tá? E quando nós falamos no consumo consciente, a demanda por produtos, né, que utilizam de matéria-prima proveniente do meio ambiente ocorre em escala cada vez maior devido a esse alto nível, não é, de produtividade e consumo da sociedade em que nós vivemos, tá? Ao se conscientizar sobre isso, as pessoas passam a questionar o que é realmente necessário. Diminuir o consumo, questionar o uso de transgênicos, de agrotóxicos, uso de animais em testes de produtos e diversas outras coisas que envolvem o consumo da natureza, né, e as formas de produção, tá? Aí você tem os exercícios das páginas 22 e 23. Estude. Vamos relembrar agora a sustentabilidade na página 24? Sustentabilidade, ela é a preocupação de vivermos em uma sociedade de forma mais saudável, tá? Onde nós possamos preservar a natureza e fazer o uso consciente dos seus recursos, né? Essa ideia de sustentabilidade está associada à palavra como legado, continuidade, equilíbrio, tá? A permanência do mundo como conhecemos depende de como conseguimos cuidar do meio ambiente, pois os bens da natureza são finitos se consumidos de forma excessiva. A sustentabilidade se preocupa em atender às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de gerações futuras atenderem suas próprias necessidades. A sustentabilidade, ela promove algumas ações práticas que visam minimizar o desperdício de materiais e produtos, né? Além de poupar a natureza da extração inesgotável dos seus recursos, tá? Tem os 3 R's aí da sustentabilidade: o reduzir, o reutilizar e o reciclar. O reduzir, ele consiste, né, em ações que buscam reduzir a geração de resíduos, né? Seja por meio de medidas para diminuir os impactos ambientais de determinada atividade ou evitar o desperdício. E o reutilizar? Reutilizar consiste no reaproveitamento de determinado material ou produto para ser utilizado na mesma função por diversas vezes ou mesmo em funções diferentes. E o reciclar, né? Esse processo envolve o reprocessamento de um material que não seria reaproveitado,
com mudanças, né, em seus estados físico, físico-químico ou biológico, de modo a atribuir as características a esse material para que ele se torne matéria-prima novamente, ou produto final, né? Aqui abaixo, na página 27, você tem os tipos das lixeiras e as suas cores, tá? Vamos relembrar? O plástico é a lixeira vermelha, papel é a azul, vidro é a verde, né? A cinza é de material não reciclável, a amarela é de metal e a meio marrom, né? É orgânico, tá bom? E o que são as bioconstruções, tá? É um termo utilizado para definir as construções que apresentam responsabilidade ambiental. Nesse modelo de construção, existe uma preocupação ecológica com o uso de materiais que não agridam tanto o meio ambiente, tá ok? Aí você tem os exercícios nas páginas 29 e 30. Você também vai dar uma estudada. Vamos agora relembrar também os recursos naturais e a sua importância na página 31, né? Bom, desde o surgimento da humanidade, a natureza ela vem sendo transformada, tá? De acordo com esse modo de organização social e as técnicas que vêm sendo desenvolvidas, né? No início da história humana, essas transformações causavam impacto ambiental irrelevante, tanto por haver uma pequena população vivendo no planeta, quanto por não dispor de técnicas que lhes permitissem fazer grandes transformações no espaço geográfico, tá? A importância, né, desses recursos naturais para nós, seres humanos, tá bom? Onde vem o combustível dos veículos que passam na rua? Ou até mesmo de onde vem o papel, né, que compõe o livro didático, né? Todos esses materiais citados, eles possuem como matéria-prima elementos da natureza, que são os recursos naturais. Então, muitos dos objetos da nossa casa são feitos de madeira, né? Os combustíveis originam-se principalmente de petróleo, né? E o papel é criado a partir das árvores do eucalipto. Então, o ser humano ele está sempre consumindo recursos naturais do planeta, seja para seu conforto ou necessidades culturais, ou seja, para sua sobrevivência, tá? Esses recursos naturais ainda são abundantes no planeta. Então, no entanto, não tanto quanto antigamente, né? Conforme nós estudamos, os altos níveis de consumo da nossa sociedade estão acabando com os recursos naturais, tá? E causando muitos impactos ambientais negativos, ok? Bom, nós fizemos aqui, na página 34, nós vamos ver os tipos de recursos que são os naturais renováveis e os recursos naturais não renováveis, tá? Os renováveis são aqueles materiais que se renovam com ou sem a ajuda do ser humano, rapidamente, ok? Nossos alimentos, a biomassa, né? Produtos derivados de animais, o sol, o vento, a água são exemplos de recursos naturais renováveis, tá? E os não renováveis são aqueles materiais em que o tempo de renovação é muito longo, tá? E que não podem ser produzidos a partir da ação do homem, tá bom? Alguns exemplos desses recursos são o carvão mineral, né? O ferro, o petróleo e o gás natural, tá? Aqui tem os exercícios das páginas 37 e 38. Você também vai dar uma estudada para fazer um bom simulado, ok? Beijos, estude!